Nós vamos falar mais um pouquinho a respeito da viúva pobre. Marcos capítulo 12, versículos de 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Oremos. Senhor Jesus, nós pedimos nessa noite que o Senhor nos ajude a meditar nessa tua palavra aqui, Senhor. Essa palavra aqui tem sido repetida, Senhor, durante inúmeras vezes na hora que se recolhe as ofertas, Senhor. E algo tão importante, ó Deus, que o Senhor chamou seus discípulos para ver o que estava acontecendo, Senhor, naquele momento. Por isso, Deus, nessa noite nós te pedimos sabedoria e te agradecemos, Senhor, porque o teu evangelho é tão maravilhoso que nós não aprendemos o teu evangelho com grandes mestres. Nós aprendemos o teu evangelho através da vida de uma viúva pobre. Nós aprendemos o teu evangelho através dos pássaros nos campos, através das flores, dos lírios, Senhor. Tantas coisas ao nosso redor que nos pregam o evangelho, coisas simples, ó Deus. Por isso nós te damos graças, Senhor, nessa noite, por amor do teu santo nome, por essa tua palavra, e nos ajuda a meditar nela, o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar nessa noite, em nome de Jesus. Essa palavra, no domingo passado, eu já havia adiantado um pouco a respeito dela, porque nós falamos, não feche sua Bíblia, do versículo 38 ao 40, dos escribas, e Jesus disse que era para nós nos guardarmos dos escribas, porque eles andam com vestes talares, com saudações nas praças eles gostavam, e das primeiras cadeiras das sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes. E aí no versículo 40 diz assim, que eles devoravam a casa das viúvas, e para justificar faziam longas orações. E eu fui numa linha de interpretação que entende que não se tem o fim de uma sessão e o começo de outra aqui, mas o versículo 41 é mera continuação. E aí se perguntava assim, como que esses homens exploravam as viúvas? E a resposta está dos versículos 41 a 44. Como que as viúvas eram exploradas pelo regime religioso de então? Eram exploradas porque naquele regime religioso os ricos davam do que sobrava e os pobres davam do que não tinham. E expliquei que muitas vezes a gente usa o exemplo da viúva pobre como um exemplo de piedade. Não está errado, porém que existia infelizmente uma síndrome de escribas no meio daquele povo que fazia com que as pessoas que nada tinham continuassem sendo exploradas por um sistema religioso que tirava tudo delas. Então a gente falou sobre isso, depois muitas pessoas vieram falar comigo, gostaram e tal, acho que alguns ficaram com a pulga atrás da orelha, porque nunca haviam se apercebido que o modo como aquelas viúvas eram exploradas estava descrito nos versículos posteriores àquilo que Jesus disse dos escribas. Pois bem, mas isso não significa que Jesus não tenha também elogiado a atitude daquela viúva. Não significa que Jesus a tenha condenado também por estar fazendo aquilo. Uma coisa eram aqueles escribas que estavam explorando aquela mulher, ou as viúvas, ou os pobres. Outra coisa é a atitude de piedade daquela mulher que procurava dar o melhor que ela tinha para o Senhor. Então as duas coisas andam juntas.
A exploração religiosa ela está acontecendo e tem gente de boa fé que está dentro de um sistema religioso explorador, mas está fazendo aquilo tudo porque entende, porque ama a Deus, porque gosta de Deus, porque gosta da obra de Deus e que quer fazer o seu melhor também. Então as duas coisas andam juntas e eu vou explorar agora. Então, se no domingo passado a gente falou dos escribas que exploravam as pessoas, hoje nós vamos falar um pouco do que Jesus disse a respeito dessa viúva pobre aqui. Então se segura aí que nós temos aí algumas lições aí para a gente aprender. E eu digo para vocês que as coisas que eu falo aqui, elas não são leis. Quando eu leio aqui, é uma lei para a gente, a palavra do Senhor. Quando eu trago uma interpretação, é justamente para você cutucar um pouco aí, você não tem a obrigação de acreditar totalmente naquilo que eu estou dizendo. Você deve examinar a Escritura para ver se as coisas são assim. Você não precisa, não é uma coisa imposta, ok? Então é para nós, por isso que meditamos nas Escrituras, estamos meditando nas Escrituras. E aqui, uma primeira lição que nós observamos nesse texto é que o Senhor observa as ofertas que são colocadas no gasofilácio. O Senhor observa. Ai, pastor, mas esse Jesus fica olhando o que as pessoas colocam dentro da sacolinha, dentro do baúzinho. Jesus fica olhando. Meu irmão, o Senhor, Ele fica olhando o que vai dentro da sacolinha, o que vai dentro do envelopinho, o que vai dentro do baúzinho. Ele olha assim. E aqui é um exemplo, claro, um exemplo histórico daquilo que Jesus fez, mas o Senhor nosso Deus, Ele considera parte integrante do culto o momento da oferta. Por quê, pastor? Porque as ofertas nas Escrituras Sagradas foram instituídas pelo próprio Deus para uma determinada finalidade. Por exemplo, quais são os tipos de oferta que que a palavra nos ensina no Antigo Testamento? Vou falar algumas. A primeira os irmãos já conhecem, são os dízimos. Os dízimos você pode ver no texto, por exemplo, de Deuteronômio 14, não precisa abrir, Levítico 27, 32 e inúmeros outros da lei de Moisés e dos profetas. Dízimo, como o nome já diz, é um percentual que você obrigatoriamente tinha que separar para o Senhor. Havia várias formas de dizimar e havia várias finalidades para o dízimo. Por exemplo, no terceiro ano, o segundo dízimo, ele tinha que ser totalmente dedicado para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro e para o levita. Então havia uma forma, isso você pode ler em Deuteronômio 14. Outro tipo de oferta, as primícias. Primícias, os rabinos e os pastores não se entendem muito bem, mas me parece que a maioria entende que equivalia a 1/30 do seu trabalho. Alguns dizem 1/60, não me pergunte por quê, não me aprofundei nesse assunto. Era em forma de alimento e você levava as primícias e você também consagrava ao Senhor. Outra forma de oferta, primogênitos. Todo primogênito, todo animal, toda criança, todo primogênito tinha que ser consagrado ao Senhor. Havia uma fórmula matemática que foi realizada para o povo de Deus, no sentido de que ao invés de você dar o seu filho como primogênito, aquilo se tornou a tribo de Levi. Era a tribo consagrada a Deus para realizar o culto a Deus. E da tribo de Levi, você tinha os sacerdotes que tinham que ser necessariamente um levita. Mas os animais, os primogênitos dos seus animais, você tinha que consagrar ao Senhor. E além disso, havia as ofertas assadas também, as ofertas que você poderia dar.
Às vezes surgia alguma necessidade urgente, Moisés convocava o povo lá para ofertar, todo mundo ia lá ofertar. Pois bem, dízimos, ofertas, primícias, primogênitos são algumas das ofertas naquele período, e todas elas instituídas pela palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, alguns pastores tentam ressuscitar, por exemplo, primícias. Lá o pastor lá na Moca, durante um tempo trouxe esse entendimento que veio de um outro pastor do Paraná, e outros pastores até replicaram um pouco essa ideia de você ter dízimos, ofertas e primícias. Nem todos concordaram, eu estou entre aqueles que não concordam que isso está válido, primícias para os dias de hoje, senão você vai começar a resgatar um monte de coisa lá dos tempos judaicos, eu acho que fica muito complicado. Mas alguns entendem que a igreja poderia inclusive levantar as primícias, e aí fica aí a critério de cada um pensar. Sacrifícios então, né, que eram os primogênitos, que eram os sacrifícios, muito menos, ninguém vai ficar sacrificando bicho, né? Hoje em dia, em alguns lugares do mundo o pessoal leva galinha, o pessoal não tem dinheiro, leva galinha, mas aí tudo certo, lá é o jeito do pessoal ofertar, leva um bicho, leva comida para os pastores. Pastor, a gente come bastante, mas não tem dinheiro, porque lá o povo não tem dinheiro, oferta. Bom, vocês já ouviram aqui, né, o testemunho do missionário. Aqui não precisa, não traga bicho, não traga, só no dia que a gente for fazer um churrasco, traz o bicho morto aí que a gente assa e come ele aí, ok? Mas no dia a dia você não precisa trazer nenhum bicho. Pois bem, mas a oferta ela continua tendo o mesmo princípio, no sentido de que ela ainda é ordenada pelo Senhor. Não dá para fazer agora um estudo sistemático do Novo Testamento, mas a gente sabe que Jesus sobreviveu e viveu da oferta, muitas vezes, das ofertas que lhe eram dadas, ofertas voluntárias por onde ele passava. E a igreja também, no seu início também, as pessoas traziam seus bens aos pés dos apóstolos, os apóstolos repartiam para aqueles que tinham necessidade, e à medida que a igreja ia crescendo em várias regiões, o apóstolo Paulo também instituiu um dia para coleta, seja para ajudar uma outra igreja, seja para o sustento da igreja local também. Há muita discussão, tem gente que diz que dízimo é para hoje, tem gente que diz que o dízimo não é, tem gente que diz que só deve dar oferta aquilo que sentir no coração, tem um monte de discussão a respeito disso, tem um monte de vídeo na internet para você ouvir. Eu particularmente gosto muito da mensagem do Augusto Nicodemos a respeito desse assunto, quando ele fala de dízimos e ofertas, eu acho muito bacana. Particularmente eu entendo que o dízimo, ele não deve ser visto como no Antigo Testamento, que era uma lei de Moisés, porque a lei já acabou. A lei já acabou. O dízimo, ao meu ver, ele tem que ser com a mesma atitude de Abraão, quando deu dízimo ao Melquisedeque, ok? De uma questão voluntária e consciente e por amor consagrada a Deus. Por isso que você nunca me viu chamar ninguém de ladrão aqui por não dar o dízimo, como Malaquias fez com o povo. Eu nunca vou falar isso daqui, porque eu não entendo que nós estamos debaixo da lei de Moisés, no sentido assim de cobrar as pessoas. Tem igreja que até anota, né? Faz carteirinha, faz um quadradinho, deu dízimo, faz um X a cada mês. Eu não acho que, particularmente, eu não quero criticar quem faz isso, não estou para criticar e nem para discordar, não é meu papel. Mas eu entendo que tem que ser uma questão voluntária e por amor também, e entendo que o dízimo é razoável. É razoável, um percentual é razoável. 10% eu entendo que isso é razoável, mas você não é obrigado a concordar comigo. Ah, pastor, eu acho que nós temos que trazer só R$10 aí por culto. Você que sabe. Aí é você e Deus. Eu entendo que o dízimo ainda é cabível, não como uma questão da lei mosaica, mas porque o dízimo ele está anteriormente, inclusive a lei mosaica, ele era dado por amor. Quando questionaram Jesus a respeito não do dízimo em si, mas quando Jesus tocou nesse assunto, a única vez que ele falou foi com os fariseus, dizendo: vocês dão dízimo de tudo, mas vocês não têm misericórdia, não têm justiça nem amor. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, então parece que Jesus ele não decreta o fim do dízimo do mesmo modo como ele purificou todos os alimentos no próprio Evangelho de Marcos, conforme a gente leu. Mas é algo assim,
dá pano para manga para a gente discutir isso daí, amém? Mas se você já é dizimista, não pare de dizimar, que é muito bem-vindo na casa do Senhor, dá para a gente fazer bastante coisa aí para a glória de Jesus, amém? Eu sou dizimista também na casa do Senhor, por isso que eu posso dizer isso, em nome de Jesus. Pois bem, então o Senhor está olhando, é isso que esse ponto deve ficar bem claro. Não é uma coisa que se faz de qualquer jeito, porque o Senhor, Ele olha aquilo que nós estamos ofertando, do mesmo modo que olhou. E esse texto, o aspecto teológico dele, é que ele ensina também a divindade de Jesus. É a parte mais importante do aspecto teológico, porque só Ele é capaz de verificar que alguns estão dando do que sobra, e ela está dando tudo, porque ninguém contou para Ele. Porque Ele sabe todas as coisas, porque o Senhor, como foi lido no Salmo 139, Ele é onisciente. Então, isso aponta para a divindade de Jesus também. Alguns podem dizer, sério, mas Ele não pode ter agido no espírito de profeta ali? Pode também. Essa é outra discussão enorme, que não acaba. Se você discutir esse texto com um muçulmano, por exemplo, ele vai por esse caminho, porque ele não aceita a divindade de Jesus. Mas nós entendemos que o nosso Senhor Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E aqui, assim como em outras partes do Evangelho mostram que Ele sabe o que vai no coração das pessoas, assim também Ele pode discernir com que intenção uma pessoa está fazendo o que faz. Só o nosso Senhor Jesus faz isso, porque Ele sabe o que vai no coração dos homens. Então, a oferta é muito importante, é um momento solene, porque o Senhor está olhando para aquilo que nós fazemos. Pois bem, por conta dessa onisciência de Jesus, Ele sabe, inclusive, com que intenção nós estamos ofertando. Ele sabe. Por quê? Os ricos, aparentemente, naquele contexto, eles só querem se aparecer. Na hora que eles ofertam, eles colocam grandes quantias e aquilo fica notório para todo mundo. Todo mundo está vendo, nossa, como eles ofertam bastante, que legal. Mas Jesus, Ele não está preocupado com isso, com a quantidade. Ele não está preocupado. Na verdade, Ele até deu ordem no sentido de não fazer as coisas para Deus e querer se aparecer. Muito pelo contrário. O importante é fazer por amor. Então, se você me perguntasse, pastor, então qual é a melhor intenção que eu posso oferecer para Deus quando eu oferto? A gratidão. Quando você vem aqui e oferta, coloque com a intenção de agradecer a Deus. Por quê? Porque quando você agradece, você reconhece que tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você é porque o Senhor te sustenta. É porque o Senhor te guarda. É porque o Senhor cuida de você. Então, faça por gratidão, nem por mandamento, nem por obrigação apenas, mas por gratidão. Eu acredito que essa tem que ser a melhor intenção. Eu me lembro lá, tantos anos atrás, quando comecei na igreja, minha primeira igreja, pelo menos a primeira igreja que eu me vi como membro, assim, Assembleia de Deus Bethesda, que eu recebia aquele meu salário, vinha naquele envelopinho, lembra? Que o salário, a gente não tinha conta corrente, vinha dentro do envelope, não sei, né? Estava revelando aqui as idades, né? Como era antigo. Antigamente, crianças, era assim, ó. Vinha o olerite, o dinheiro ia dentro do olerite, você destacava, né? Quem aqui já passou por isso aqui? Quem? Ah, bom, não sou só eu. Eu ia perguntar pro Wellington também, mas sabe, né? O cara é empresário, mas eu vou perguntar pro cara, vai que o cara sempre foi empresário, mas eu desconfiava também. Aí eu ia lá. Você tem que destacar o olerite com o maior cuidado. Eu lembro que eu me ajoelhava ali atrás da firma, num lugar que ninguém via, e eu tirava o dízimo assim, eu agradecia com lágrimas nos olhos, com uma alegria, um salário pequeno, mas separava uma parte assim toda alegre e falava, esse aqui é do Senhor.
Essa é uma pureza isso, uma pureza. Depois você estuda, vira um babaca, né? Estuda, ouve, pensa um monte de coisa. Não deixa de estudar porque eu disse isso, eu estou falando da minha vida, ok? E aí você começa com um monte de obstáculos, isso, aquilo, outro, mas isso daí é o maior sinal de pureza, né? De alegria diante do Senhor. Separar a sua parte ali e falar, ó Senhor, isso aqui é teu, muito obrigado. Trabalhava de office boy e maravilha. Foi uma bênção. A gratidão tem que ser a nossa intenção, em nome de Jesus. Pois bem, esse texto também, e aqui é um assunto delicado. Meu amigo Serginho, ele dizia, essa viúva deixou a gente em maus lençóis. Essa viúva deixou a gente em maus lençóis. Por quê? Porque esse texto, ele parece nos ensinar que todos podem ofertar. Marta acho que já falou isso aqui, já quando recolheu a oferta, eu acho que em cima desse texto, eu acho, né? Porque eu não quero usar esse texto como fonte de opressão do povo, tá? Não é isso, mas de piedade. Se até uma viúva pobre consegue ofertar, significa que todos aqueles que estão melhores do que uma viúva pobre podem ofertar também. Deveriam ofertar. E aqui eu não estou falando de oferta, tipo assim, se eu estou aqui, eu sou oferta. Não, é grana mesmo. Não vem com essa, não estou metaforizando agora. É oferta mesmo. Não é a minha intenção. Eu sei que a gente fala isso também. Não, você pode ofertar seu coração, você pode ofertar seu tempo, você pode ofertar seu louvor. Não. Agora é oferta estrito sensu. Não é oferta lato sensu. É oferta mesmo. Se essa viúva tem condição de ofertar, significa que todos deveriam ofertar, a não ser se for viúva, doente, enferma, criança, N situações. Eu fiz parte de um movimento que ele era muito controlador. Foi o meu primeiro contato com o Evangelho. Meu primeiro contato, muito controlador. Ali, já falei algumas vezes, chama Igreja de Cristo. Não vou falar o restante, porque vai que eles escutam a mensagem e me processam. Então, mas era assim, tudo era controlado. Se você ia namorar ou não, era controlado. E com quem você ia namorar ou não, era controlado também. Era o discipulador que deixava ou não deixava. Se você poderia viajar ou não, era controlado. Aqui os irmãos viajam, vai viajar, dá um toque, claro, né? O pessoal é responsável. Mas o pastor nunca me só na Páscoa, né? Que eu pego no pé. Mas it's not personal, não é pessoal. Não é pessoal. Pois bem. Outras coisas. Dinheiro. O seu discipulador controlava. Não era livre para você usar. E se um dia você deixasse de ofertar na igreja, ele ficava de olho e falava, por que você não ofertou? Aí se você falar, eu me enrolei no meu orçamento e tal, eles iam dar um jeito ali de te ajudar no seu orçamento, com conselhos e tal, para que você conseguisse, sei lá, sair das suas dívidas e ofertar. Eu não ofertei porque eu estou desempregado, não tenho dinheiro. Falo isso para vocês, irmãos, eu não estou forçando a barra. Eles falavam aqui, tá aqui R$30, você vai ali, compra de bala e vai vendendo farol. E o que você vender, o que sobrar, você compra mais bala e você traz a oferta aqui, porque não ofertar é pecado. Era desse jeito. Ok? Fulano de tal está precisando de alguém para limpar a casa, vai lá e limpa a casa deles. Porque não trabalhar é pecado. E você precisa ter para ofertar na casa do Senhor. N situações. Esse tipo de controle é uma coisa ruim. Mas esse método de choque fez com que muitas pessoas também saíssem do seu
da sua acomodação também. Porque eles diziam, aquele texto do apóstolo Paulo: quem não quer trabalhar, que não coma. Quem não quer trabalhar, que não coma. E se você não está doente, está mal? Não. Então, você tem condições de fazer alguma atividade remunerada para que você possa ofertar na casa do Senhor. Isso eu sei que é bastante radical, meus irmãos, mas é verdade que o trabalho faz parte da espiritualidade cristã. Faz parte, não é uma coisa separada. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, muitas vezes o Senhor nos dá a oportunidade para que mesmo no meio das nossas dificuldades, nós consigamos formas criativas de realizar algum tipo de trabalho, com isso ter renda e ter como ofertar na casa do Senhor. Ninguém tem desculpa para ficar parado, a não ser que seja viúva pobre, enfermo, doente. É uma palavra, é duro isso, ainda mais isso vindo de um discipulador, mas de fato a palavra do Senhor condena a preguiça e nos diz que nós devemos trabalhar, porque isso também faz parte da nossa espiritualidade cristã. É duro falar isso num tempo em que nós temos dificuldades econômicas das mais complicadas, o desemprego chegando aí, batendo na casa dos 12 milhões de pessoas, 12 ou 13 milhões, é verdade, mas é a palavra do Senhor também, nesse sentido. Não tem emprego de carteira assinada, mas trabalho tem, irmãos. Trabalho tem. E muitas vezes, às vezes a gente não quer deixar, a gente não quer fazer uma determinada atividade porque a gente acha que não é cabível pra gente. Lavar um prato, lavar um banheiro, trabalhar de atendente ou de office boy, ou mesmo de faxineiro. Já trabalhei de tudo isso, viu? Já fiz tudo isso, já lavei banheiro, já atendi prato, já lanchonete, restaurante, e não tem nada errado com isso. Isso com grau, com nível superior, fazendo isso daí, já dentro do nível superior, não tem nada errado. Por quê? Porque o trabalho faz parte da espiritualidade cristã e todos são chamados para ofertar na casa do Senhor. Há uma palavra que eu sei que pode soar dura, mas eu entendo com temor e tremor que é a palavra do Senhor para a igreja dele. Em nome de Jesus, é a palavra do Senhor para a igreja dele. Pois bem, outra lição que nós tiramos aqui: o valor de uma oferta para o Senhor não está na quantidade em si, porém naquilo que custa para o ofertante. Ou seja, não é o valor. Quando as irmãs vão aqui contar a oferta aqui, eu sei que isso acontece às vezes, você abre o envelope lá, né? A Gil, a Marta, geralmente, a Francisca também, e às vezes está lá no envelope 500 contos. Não, já não aconteceu? Já aconteceu de abrir o envelope e ter R$1.000? Já aconteceu. Já aconteceu abrir o envelope e ter R$1.200? R$1.500? Já aconteceu, a gente fica feliz, né? Mas Deus não necessariamente. Porque e se aquele valor foi dado e está sobrando para quem deu? Quanto custou para a pessoa dar aquilo? Por exemplo, se uma pessoa ganha R$100.000 e ela dá 10 mil de dízimo, e uma pessoa ganha 1.000 e dá R$100 de dízimo, quem ofertou mais? Raciocine comigo. Quem deu 100? Por quê? Porque para o outro ainda sobrou 90 mil para ele viver, e vive razoavelmente bem com 90 mil, né? Quem não queria dar um dízimo de 10 mil? Recebe
bênção, eu declaro. Não adianta nada eu declarar. Eu trabalho, estude, e eu falar aqui não tem mágica. A não ser que for empresário. Empresário pode conseguir, né? Empresário profissional liberal, enfim. Pois bem. Mas quem dá 100 de 1.000 tem que viver com R$900. E o preço do leite é igual. O preço do pão é igual para todos. Então quem deu 100 deu mais. Então quem ganha 100.000 não pode dar só 10.000. Tem que dar mais. Senão vai estar caindo nesse problema aqui. Vai estar dando do que sobra. E aquele que deu 100, se precisar, tem que receber a ajuda da igreja. Se precisar, a igreja ajuda. Ué, por isso que o outro está dando mais. Para que haja equilíbrio, para que haja igualdade. A igreja, ela precisa, ela não pode sustentar, a igreja do Senhor, ela não pode sustentar quem não deseja trabalhar, podendo. A igreja não pode fazer isso. Senão vai incentivar a preguiça e a igreja vai à falência. Mas ela precisa ajudar quem realmente precisa. Ela precisa, a igreja é uma espécie de redistribuidora de renda do povo. Nenhuma igreja faz isso, quase nenhuma, viu? Quase nenhuma, mas precisa ser. Não faz porque está em pecado, mas que deveria ajudar. Ah, pastor, está precisando, aquela família está precisando comprar comida dentro de casa. A igreja ela tem que ajudar. E ela ajuda como? Porque quem recebe mais tem que doar mais. Deveria fazer isso, não, mas a igreja pega tudo e investe só na denominação. Por isso você vê denominações enormes com um monte de gente necessitada, porque a igreja não faz o que deveria fazer, ajudar quem tem necessidade. Então, quanto nos custa ofertar ao Senhor? Essa é a grande questão. Quanto nos custa? Eu sei que para todos aqui, eu creio, sem exceção, não é fácil. Ah, você está dando o valor de uma oferta, você poderia estar inteirando no aluguel, você poderia estar tentando pagar uma assistência médica. Eu sei que não é fácil, irmãos, por isso que eu dou glória a Deus pela vida de vocês, porque até hoje, se essa igreja tem honrado todos os seus compromissos, nunca tendo atrasado nenhuma conta, é porque os irmãos têm dado daquilo que recebe. E eu sei, embora não seja divino e nem tenha espírito de profeta, mas eu sei que não é fácil para vocês, para nenhum de nós. E eu dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe mesmo, porque eu sei que não custa pouco. Para quem ganha 1.000, 2.000, 3.000 reais, eu sei que não é fácil. Para quem não, menos do que isso, mais difícil ainda. Mas o Senhor há de te abençoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Ele tem cuidado de ti. Então nós aprendemos sobre ofertas. A oferta é um ato de fé. É um ato de fé e de confiança. Porque quando eu oferto, eu estou declarando que eu acredito em Deus. Eu acredito na palavra dEle. Eu acredito na igreja. E eu confio que Ele tem cuidado de mim. Eu digo isso, meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te digo isso do fundo do meu coração. A gente sempre conversa sobre isso, Andréia. Eu não vivo mal. Eu não vivo mal. Eu não pego R$1 dessa igreja. Eu não pego nem para gasolina. Eu não pego nem nada. Não tiro R$1 para mim. Eu não tiro. É verdade ou não é, Marta? Eu não. Marta, vem aqui, cobre aqui a gasolina. Marta, não consegui pagar o aluguel do mês. Não. Eu não vivo mal. Irmãos, eu digo para você em nome de Jesus, que tudo que acontece nas nossas vidas não é por capacidade própria, mas é por graça divina. Todas as oportunidades que se abriram e que aconteceram na nossa vida foi porque de algum modo Jesus abriu a porta e eu não estava buscando e veio até mim. Hoje eu tenho um cargo bom, não ganho mal, mas é porque foi graça do Senhor. Foi graça do Senhor, eu reconheço isso. Então, quando eu oferto, quando eu faço isso, é porque eu tenho a confiança de que Deus está cuidando de mim.
Meus irmãos, eu tenho plena certeza, eu tenho plena convicção, porque às vezes a gente quer rejeitar o ensino do outro, porque abusa, e aí a gente quer jogar a criança, a gente joga água suja com a criança fora. Não, irmãos. Deus tem bênção para quem oferta, sim. Deus tem bênção para quem confia nele, sim. Eu não quero, não, a gente não pode abusar dessa mensagem, mas a gente também não pode jogar essa mensagem fora. Deus tem cuidado de nós. E cabe a nós. Os irmãos sabem, eu e a Andréia estamos casados há 8 anos. Conheci a Andréia. Uma origem super humilde, irmãos. Você olha para a Andréia assim e fala, uma boneca, uma princesa, uma dama, uma lady. Ela é uma origem super humilde. Quem esteve na casa da Andréia quando a conheci? Acho que nenhum aqui. Ninguém aqui. Uma origem super humilde. A Andréia está no mercado de trabalho desde os 16 anos. Nunca parou. Não porque não fazendo o que ela escolheu, mas é porque precisava. A fome do trabalhador o incita a trabalhar. Não é isso que diz? Algumas famílias dizem, minha filha, com 13, 14 anos, vai trabalhar porque você precisa ganhar seu dinheiro. Não vai assim com você? Dentro da especialização dela, do que ela está fazendo ali, surgiu uma oportunidade, vou te pagar um curso de espanhol, vou te pagar um curso técnico ali, acolá, tal. Meus irmãos, nesse período de 5 ou 6 anos de igreja, a Andréia fez 2 faculdades. 2 faculdades. Pleitei aqui, desconto ali, não sei o que lá, tal. A Andréia faz uns docinhos, né? Faz uns docinhos para vender. Vende lá no trabalho dela, o pessoal encomenda. E se ela quisesse, poderia vender para os lojistas locais ali. Deus abençoa, mas a pessoa também não está parada. Entende? Dá para aprender a fazer um doce. Eu sempre trago o exemplo do meu diretor lá, que eu gosto muito dele. Ele é meu diretor. No meio do caminho ele liga o Uber e dá carona. Ele é faixa presa de taekwondo, dá aula. Ele tem uma empresa de fotofilmagem, também de origem. Por que, irmãos, que eu digo isso? Realmente, tudo é graça e tudo é graça, tudo vem do Senhor. Mas Ele nos deu o modo pelo qual Ele iria abençoar. E o modo pelo qual Ele abençoa é o movimento. É um movimento, irmãos. É um movimento, irmãos. Em nome de Jesus, então, a oferta, ela é um ato de confiança em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Oferta é um ato de amor. Eu oferto porque eu amo a Deus. Como aquela viúva, eu amo a sua obra, eu amo a sua igreja, eu amo os meus pastores. Eu oferto porque eu amo esse Deus, eu amo o Evangelho, estou fazendo isso com amor. Oferta é um ato de ação de graças, é um ato de ação de graças. Eu reconheço que tudo vem do Senhor e para Ele deve voltar, então por isso que eu agradeço a esse Deus. É uma ação de agradecimento. Ofertar é um ato de renúncia. É um ato de renúncia, porque na oferta eu sacrifico o meu dinheiro ali. Eu sacrifico, é um sacrifício. A Bíblia diz que o dinheiro, ele é um Deus autônomo e ele se torna um Deus rival. Quando eu oferto, eu digo, o dinheiro não tem domínio sobre mim. Ele não tem domínio sobre mim. Muito pelo contrário, eu sacrifico esse dinheiro no altar, tudo isso é metafórico. Eu sacrifico meu dinheiro no altar do Senhor, porque eu declaro que Ele não tem direito sobre mim, mas antes eu sirvo ao Deus vivo. E aquilo será usado para abençoar outras pessoas. Ofertar é um ato de consciência, porque eu sei que nesse mundo há uma necessidade de ofertas para que a obra do Senhor continue. No Antigo Testamento, o termômetro da espiritualidade do povo era o levita. Como assim? O levita, ele não tinha herança em Israel. Ele não podia trabalhar fora. Ele tinha que se dedicar
ao trabalho na casa do Senhor. Havia horários regulares. Você imagina se a gente tivesse aqui um grupo de louvor que ficasse cantando o dia inteiro, louvando Jeová, Yahvé. Pois esse era o levita. E tinha turnos. Então saía um grupo de louvor aqui, saía o binho, saía a massa, aí entrava outro e continuava louvando. Aí mudava e continuava louvando. Enquanto isso o sacerdote sacrificando. Continuamente, o fogo não podia se apagar no altar. Tinha que continuar. Como que isso acontecia? Com base na oferta das outras tribos. Quando as outras tribos paravam de ofertar, o levita não podia passar fome e ele ia trabalhar. Aí quando ele ia trabalhar, o culto parava. Então o levita, nesse caso, era o termômetro das ofertas que eram trazidas, era o termômetro da espiritualidade, que passa pelo ato de ofertar também, porque eles tinham que ofertar como ato de consciência. Assim também nós ofertamos como ato de consciência. Por quê? Porque nós sabemos que precisamos sustentar o Evangelho, missionários, necessitados e fazer tantas outras coisas para o Senhor também. Então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, por amor a Ele, que nós possamos fazer, continuar fazendo, porque eu sei que todos aqui já vivem dessa forma, que nós possamos continuar fazendo da oferta um serviço sagrado ao Senhor, como fez aquela viúva. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Em nome de Jesus.